problema? Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésio. A você, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo. Foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Essa carta, o apóstolo Paulo, ele começa se apresentando, e ele escreve uma carta para a igreja de Efésio. Nesse momento, ele estava em Roma, ele estava preso numa prisão domiciliar. E era uma igreja essa igreja de Efésios, uma igreja que trabalhava, uma igreja que era esforçada, uma igreja que lutava para fazer a vontade de Deus. Porém, ela precisava fugir dos lobos vorazes. E então, por esse motivo, Paulo ele vai ensinar a igreja. E aqui ele começa. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis em sua presença. O Senhor nos escolheu. Essa é a boa notícia nessa manhã. Antes da criação do mundo. Antes que a gente pudesse imaginar tudo o que seria feito, o Senhor já havia nos escolhido. Para que nós não tivéssemos culpa, que as obras que nós fizemos antes, outrora, agora não tivesse mais no nosso pensamento, para que nós pudéssemos ser maduros e para que nós pudéssemos também sermos santos. E aí Paulo ele continua: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor e gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Para mim, hoje está um pouco difícil eu lendo essa carta para essa igreja, porque quando dentro da gente, a gente consegue enxergar onde nós conseguimos errar, onde nós conseguimos acertar. Uma igreja que, lá no livro de Apocalipse, era uma igreja que o Senhor ele se apresentava para ela, falando assim, que ele tinha as 7 estrelas na mão. E ele fala assim, as sete estrelas na mão, eu sou o Senhor que tem as 7 estrelas na mão, a liderança, os pastores. Ali o Senhor estava falando com a igreja de Efésios e falou assim, vocês foram bons em obras, porém vocês não guardaram o primeiro amor. E sabe quando nós fazemos aquela oração que nós falamos assim, entrego nas mãos de Deus, era mais ou menos isso. Paulo ele estava ensinando a igreja, estava falando, eu vou entregar vocês na mão de Deus. Paulo estava em um tempo onde, em Roma, para ele chegar em Jerusalém, ele sabia que ele ia ser preso. Mesmo assim, ele não mediu esforços. A igreja, nós como igreja, nós precisamos saber que as aflições, elas virão. Mas independente das aflições, independente do que venha acontecer, a gente precisa estar
está preparado, está capacitado. O crente maduro não é o crente que tem experiência com Deus, mas é o crente que conhece Jesus e consegue obedecer à voz do Senhor. E o que me chamou muita atenção foi nessa carta para Efésios, foi quando também ele fala assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver. Eu fiquei pensando, né, quando a gente fala de mortos, a pessoa quando ela morre espiritualmente, não é uma morte qualquer. Um homem que ele é morto espiritual, ele é um homem que ele não conhece Jesus, que ele não tem Jesus. E um homem que ele está morto espiritualmente, ele não serve, ele não tem o que fazer mais nada. E Paulo, ele adverte essa igreja falando isso, que eles estavam mortos espiritualmente. E no livro de Apocalipse, quando a gente vai ver a carta, ele vai falar assim, ó, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre 7 candelários de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Uma coisa que me chamou muita atenção esses dias, eu ouvi algo sobre relacionamento. Se eu moro com meu marido, já vai fazer 16 anos esse ano. Se eu só fosse na minha casa uma vez por semana, e no final de semana eu chamasse alguns amigos e a gente saísse junto, como seria esse relacionamento? Seria um relacionamento raso. Vocês concordam que seria um casamento sólido ou não? Seria um relacionamento raso. E assim, o que Jesus está falando para a igreja? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês fizeram a obra. Vocês procuraram fazer as coisas certas. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. E por conta que vocês abandonaram o primeiro amor, eu tenho essa exortação para vocês. E nós, como igreja, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Cristo precisa ser a base da nossa vida. E como que Ele nos chama como santo? Ele fala assim, ó, eu chamei vocês para ser irrepreensíveis, para ser uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Como nós estamos nos apresentando, como a igreja está se apresentando. Paulo, quando ele estava lá em Roma, ele estava evangelizando. Ele saía de casa em casa. Ele pregava publicamente. Ele orava. Ele chorava pela igreja. Será que nós conseguimos amar a igreja hoje? Será que nós conseguimos entender o nosso papel de igreja? Essa última série que o pastor Felipe expôs aqui, sobre a igreja de Colossenses, foi algo assim muito rico para nós que estamos participando do PG, do pequeno grupo, né? E algo que me chamou muita atenção um dia na casa da Carol, eu perguntei, acho que ele tinha feito, a gente já estava lá mais ou menos umas 4 ou 5 pregações, eu fiz uma pergunta, o que havia acontecido durante aquelas 5 pregações? E naquele dia ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí foram ver as anotações, falei, não, sem ver a anotação. Nós esquecemos do primeiro amor. Nós esquecemos para que o Senhor nos chamou. Nós esquecemos de entender que ser irrepreensível
É chegar o dia da aprovação na nossa vida, nós levantar a nossa cabeça e falar assim, se eu me mostrar fraco no dia de hoje, a minha angústia vai ser maior. E eu preciso levantar a minha cabeça. Ontem eu estava no meu trabalho, lá no quiosque, onde eu trabalho no centro de Morato, veio um homem, de longe assim, eu percebi que ele viu o meu encontro. E ele veio, e quando ele chegou, ele falou assim, irmã, me tira uma palavra. Eu falei, eu não tiro palavra. Ele olhou assim, desculpa, mas eu queria que a irmã falasse algo de Deus para mim. Eu falei assim, vá ler a Bíblia. Falei, quando Deus ele chama Josué, ele fala para Josué, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, dela não se aparte. Não é apenas eu pegar essa palavra aqui, eu pegar e falar assim, não, eu vou abrir agora para mim ver o que Deus vai falar comigo. A igreja, ela precisa ser irrepreensível, ela precisa ter um norte, ela precisa ser direcionada pelo Senhor. Paulo, ele com todas as suas lutas, eu amo muito as cartas de Paulo, pelo fato dele saber que um dos piores pecados que ele tinha foi de ter perseguido a igreja de Cristo. E uma das coisas que ele falava assim, agora eu não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Esses dias eu fazia uma oração, eu falava assim, Senhor, como ser imitador do Senhor? Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para a gente ser como Jesus, sim. Sem desculpas, dá sim. Dá para a gente conseguir, sim. Mas como que nós vamos conseguir? Firmados na palavra. Lendo a palavra, buscando a palavra, meditando na palavra. Eu, por muito tempo, eu relutei, porque assim, na minha pequena sabedoria, eu achava assim que o Senhor falaria conosco da forma que Ele quisesse falar, quando Ele quisesse falar. Se eu abrisse ali a Bíblia no livro de Mateus, Lucas, ou qualquer outro livro, e ali eu entendesse alguma coisa, o Senhor já falaria com a igreja e estava tudo bem. E muitas vezes Deus falou, porque a palavra não é minha, a palavra é dEle. Até o dia que eu entendi o que era fazer discípulos. Até o dia que eu precisei entender o que era, quando o Senhor ele chama uma grande comissão e fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer e ser batizado será salvo. E ele falava assim de fazer discípulos, eu sem entender aquilo. E eu entendi que fazer discípulos não era só ter uma igreja que não suporta aprovação, uma igreja que não suporta um não, uma igreja que não suporta, que só quer ouvir aquilo que acha bem aos seus próprios ouvidos. E quando Paulo ele nos ensina isso através da carta aos Efésios, ele vai falando para eles assim, glória a Deus. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às licenças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual ambos fez e distribuiu barreiras e o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos seus mandamentos, expressas em ordenança. Olha que maravilha. Olha onde nós estávamos, olha quem nós éramos. Quem aqui, que é empreendedor, empresário, teria coragem de ter uma sociedade com um homem falido? Alguém aqui teria coragem? Um homem mau caráter.
Um homem que não tem compromisso, que não chega no horário, que não faz, só faz aquilo que quer. Ninguém, mas Jesus teve. Jesus, ele olhou para nós antes de fazer tudo. E nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, de sermos adotados por Ele. Se nós não conhecermos a Jesus, se nós não soubermos qual a nossa identidade, onde que nós vamos chegar? Essa igreja, ela precisava entender que o primeiro amor, ela não poderia abandonar, ela não poderia largar, ela não poderia deixar. Um relacionamento, ele precisa ser consolidado, ele precisa ser forte, onde a aliança, ela não se quebra. Uma aliança com Cristo não tem como quebrar. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Entender que nós não podemos deixar que o primeiro amor se acabe. Mas o primeiro amor não seja só o primeiro amor, mas seja o nosso eterno amor. Entender quem perdoou os nossos pecados, entender quem nos curou, quem nos chamou. Eu fiquei bastante apreensiva essa semana, quando a pastora Nicole mandou a mensagem para mim, dizendo que ia trazer a mensagem hoje. E eu tinha muitas coisas para falar. Sobre palavra, mensagem. Só que eu fico muito maravilhada com as coisas de Deus, porque nada sai como nós queremos, e sim como Ele quer. Estou numa fase onde eu estou nos pés de Jesus, estou igual os bereanos, querendo saber tudo, conhecer tudo, porque eu entendi que eu preciso sair e discipular. Eu entendi que eu preciso sair e buscar algo maior. E é essa essência que está dentro de mim. Continuar perseverando. E uma das coisas que Deus ele falou comigo por esses dias, eu estava em um local, e um homem, no meio da rua mesmo, os irmãos estavam fazendo um trabalho de evangelização, e um missionário me chamou para eu ter uma oportunidade. Eu pensei comigo, meu Deus, no meio da praça, um sol de 40 graus, um monte de gente passando. Eu pensei, eu não tenho vergonha, porém, eu estava trabalhando, não era um momento. Mas aí veio dentro de mim, nós não temos tempo para perder. Nós não temos tempo para parar. E ali ele pegou e falou assim, irmã, conta o seu testemunho, porque o meu esposo chegou perto dele e falou, ela tem um grande testemunho. E ainda briguei com meu marido, dei uma cotovelada nele, eu falei, por que você não fala o seu? E aí ele pegou, e aí eu peguei o microfone, e eu peguei e falei assim, eu poderia vir aqui, tem mais relógio na igreja, não? Eu poderia vir aqui e falar para vocês as coisas que Deus fez na minha vida, e eu poderia ficar 1, 2, 3, 4 horas falando. Porém, se a palavra não mudar, se a palavra não confrontar você, se a mensagem da Bíblia não falar com você, não vai adiantar de nada. E ali o Senhor me falava uma palavra, me falou uma palavra, e ali eu dei continuidade àquilo que Deus falou comigo, e o nome de Deus foi glorificado. Porque quando Paulo estava em Roma, ele não estava preocupado com sentimentos. Por muitas vezes, eu peguei o microfone, por muitas vezes eu saí para evangelizar e pensei no emocional das pessoas. Nossa, eu quero uma igreja avivada. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, que esse dia o Senhor venha curar. Senhor, que esse dia as pessoas venham se derramar em lágrimas. Só que nós não mais estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com que vocês permaneçam firmes na mensagem da cruz, na palavra.
naquilo que o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, fugindo dos lobos ferozes, fugindo dos falsos mestres, fugindo da aparência do mal, abandonando todos os pecados. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que se irava não coloca o sol sobre a sua ira. Aquele que fazia coisas terríveis não faça mais. E nós não vamos ter por inocentes. Nenhum de nós que estamos aqui vamos ter por inocentes. Para finalizar, esses dias eu estava numa situação onde quase toda semana na minha casa a gente tinha uma discussão. Eu, meu esposo, me alterava, falava, gritava. E aí eu peguei e liguei para uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: Luciana, você não sabe ouvir não. E na hora eu fiquei, me calei, chorei. E eu falei assim: Espírito Santo, eu preciso entender que as coisas não vai ser como eu quero, não vai ser na hora que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero. Mas a mesma forma que nós falamos que nós obedecemos a Cristo, que nós amamos a Cristo, nós não conseguimos fazer isso com as pessoas, então está errado. E ali eu falei assim: Deus, me ajuda. E para a glória de Deus, assim, todas as vezes quando eu estou em um lugar, quando eu estou em alguma situação que o não aparece na minha vida, eu estou conseguindo falar: Senhor, foi não, né? Então eu estou entendendo. Vai ter dias que o Senhor vai falar não para a gente também. Vai ter dia que não vai ser como a gente quer. Aquela igreja, ela foi direcionada a se safar, a ser direcionada a ter um rumo certo. Mas em algum momento ela se perdeu. E aí, ainda no livro de Efésios, ele vai falar assim: ó, desperta tu que dorme entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Será que nós conseguimos hoje ver a nossa situação, se olhar no espelho? Eu tenho algo que eu levo para a minha vida. Quando eu fui tirar a minha habilitação, pastor André, era muito difícil. Todo mundo tinha que pagar quebra. E eu queria pagar, mas eu não tinha dinheiro. E aí eu perguntei para essa pessoa também, eu falei para essa pessoa assim: ó, eu acho que eu não vou passar, eu vou ter que pagar o quebra, mas eu não tenho dinheiro para me pagar. Ela falou: ó, eu tenho uma coisa para te falar. Se você passar, se você pagar, você não vai poder glorificar a Deus. Dá para pagar, mas você não vai poder glorificar a Deus. E ali eu peguei e fui embora, entrei numa oração, fiquei orando, meditando, e estava lendo o livro de Josué. E eu lembro que eu vi no livro de Josué que o povo todo perecia, porque ele era desobediente à liderança. Tudo que Josué falava, eles faziam errado. Josué falava assim: ó, nós vamos entrar em tal lugar, não pega nada. Ia lá um e roubava capa babilônica, roubava os tesouros. Josué falava: não faça isso. Eles iam e faziam. Tudo que Josué falava, eles não obedeciam. E eu entendi. Eu falei assim: não. Falei: Deus, o povo de Israel pereceu por causa da desobediência. A minha líder falou que se eu comprar, eu não vou poder te glorificar. E fiz uma oração e falei: só que o senhor sabe que se eu tivesse o dinheiro, eu comprava. Porque nós somos essas pessoas aqui, ó, sem casca. Nós somos falhos, pecadores, nós somos pessoas que, quando nós olhamos para dentro de nós, assim como Cristo falou: olha quem vocês eram. Olha onde vocês estavam. Vocês não tinham nada. E eu adotei vocês. Tem o selo do Espírito Santo.
chamei vocês de filho. Acho que muitos daqui já ouviram falar de pessoas falar, eu paguei um preço, vocês não sabem o que é preço. O preço foi pago por ele, quando ele viu o único filho dele que é esmagado pelo meu e pelo seu pecado. Isso é um preço. Nada do que a gente veio passar aqui na terra não se compara do que Jesus passou por mim e por você. Eu não tenho como falar de Cristo e não me emocionar, não chorar, porque eu me vergonho de quem eu sou, de quem eu era, para quem Ele me colocou. E aí eu fui entendendo, fiz aquela oração, falei para Deus, se eu passar, eu vou te glorificar. Se eu não passar, me ajuda eu não desistir. Mas dentro de mim o Senhor já tinha visto o meu pecado. E ali Deus me abençoou, eu vi 190 pessoas ser reprovadas na minha frente. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, entrei no carro 2 horas da tarde. A Juliana estava lá no dia. Estava eu mais 2 meninas. As outras meninas também falaram assim para mim, irmã, você ora por mim para eu passar também? Eu lá naquela luta, eu falei, a gente vai orar, nós 3. E ali eu entrei no carro, o examinador falou assim para mim, tá nervosa? Eu falei, tô. Aí ele pegou e falou assim para mim, assim... Aí eu falei, mas eu orei a Deus para que viesse um instrutor do meu lado. Ele falou, não, examinador. Ele falou, então não me decepciona. Aí eu fui, fiz o que eu tinha que fazer ali, e aí ele foi aprovado. O que eu quero dizer com isso? Vamos obedecer a Cristo. Vamos obedecer a mensagem da cruz. Vamos ter um relacionamento sólido como igreja. Ele é o cabeça da igreja, não foi o pastor Felipe que morreu por nós, foi Jesus. Não foi o pastor Ricardo, não foi o pastor André, foi Jesus. Se nós, como mensageiros, daremos conta das nossas obras, cada um de nós que estamos aqui, nós vamos dar conta. Nós, como liderança. Então, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar firmes em Cristo. Ame a sua igreja. Ame Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.